Sejam bem-vindos à nossa aula de otimização de Google Ads. Hoje eu resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente para o canal. Eu estou aqui na minha agência, decidi conversar com a Danielle, que hoje vai ser a responsável pelas nossas campanhas de otimização no Google, e eu vou passar alguns procedimentos para ela poder executar nas campanhas. Então eu decidi reaproveitar esse momento de lazer, descontração e também um pouquinho de trabalho para poder passar esse conteúdo para vocês aqui no Google. Então essa não é uma aula que foi completamente planejada, por isso espero que tenha uma certa tolerância aí à quantidade de erros, porque a gente vai fazer isso de forma totalmente desinibida. Então, Daniele, dá um oizinho aí para a galera, para o pessoal ouvir sua bela voz. Oi. Um pouquinho mais alto. Então é isso, não sei se deu para ouvir aí, mas vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que falar quando se fala em Google, nós vamos trabalhar especificamente campanhas de negócios locais em rede de pesquisa. Então existem alguns princípios que você deve respeitar dentro do Google Rede de Pesquisa para que a sua empresa ou o seu cliente tenha muito resultado com as campanhas. Os títulos têm que ser compatíveis às frases de pesquisa. Então, os termos de pesquisas têm que corresponder aos títulos do seu anúncio. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, frases, ou melhor, vamos corrigir aqui. Quem sabe faz ao vivo. Títulos de pesquisa devem ser compatíveis aos termos de pesquisa. Qual é o efeito prático disso daqui? Quando a pessoa busca, por exemplo, advogados trabalhistas em Curitiba, ou melhor, advogado trabalhista em Curitiba. O que a pessoa espera encontrar no Google? Um anúncio com o título advogado trabalhista em Curitiba, tá? Então, quando você coloca esse título dentro dos seus termos e ele é compatível, o que a pessoa pesquisou é compatível com o seu anúncio, a probabilidade da pessoa clicar no seu anúncio é muito maior. Como que nós vamos monitorar a quantidade de cliques? Através do CTR, que é a taxa de engajamento, tá? Então, CTR. O que é um CTR bom? Como que eu vou saber se ele está bom? Como que eu vou saber se está ruim? Para eu saber se meu CTR está ruim, uma das coisas que você deve avaliar sempre na sua campanha durante as otimizações é se ele está pelo menos acima de 8%. 8%, na minha visão, é um CTR muito considerável, porque você está brigando pela atenção de um público direto. Quando você está produzindo o seu anúncio aparece para alguém, você está competindo ali em média com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Em média, às vezes mais, às vezes menos. Depende da quantidade de anunciantes naquele momento dentro da tua cidade. Então, o CTR bom, ele está acima de 8%. Tá? Luiz, meu CTR está abaixo de 8%. Se teu CTR está abaixo de 8%, muito provavelmente teu anúncio está muito ruim, tá? Então, se o teu anúncio estiver muito ruim, com toda certeza teu CTR vai estar abaixo de 8%. Anúncios muito bons sempre vai estar no mínimo em 8%, tá? Luiz, meu CTR está em 26%. Eu tenho uma campanha hoje que o CTR está com 26%. Mas por que isso está acontecendo? Porque ela não tem competição. Ela não tem competição, é absurdo isso, mas essa campanha literalmente não tem competição. Para não dizer que ela não tem competição, as pessoas que anunciam para esse mesmo nicho sobem anúncios, eu sei porque a gente tem monitorado essa campanha, que é de extensão de cílios, as pessoas sobem anúncios e elas deixam em torno de 2, 3, 4, 5 dias e depois desativam os anúncios. Tá? Então, como eu não tenho competição, é natural que boa parte do tráfego migre especificamente para dentro da minha campanha. O que eu quero dizer com CTR de 8%, para que todos tenham a compreensão exata? Significa que, em média, a cada 100 cliques, 8 pessoas
vão para a minha página, tá? Então, isso é um número muito saudável, beleza? Agora, o que mais que você precisa avaliar dentro da sua campanha? Custo diário, só uma observação. Lembre-se muito de avaliar o seu custo diário, veja se está equiparando o teu custo diário com a tua meta orçamentária diária. Cuidado para não estourar o seu orçamento, porque o que acontece? O Google, se você coloca lá, por exemplo, R$50 por dia, vai ter alguns dias em que ele vai te cobrar R$20, R$30. Em alguns outros dias ele vai acabar compensando esse custo com 80, com 100, com 90, R$100 e você pode acabar se assustando. Mas numa média geral, no mês, ele fecha dentro da sua meta mensal que você estipulou, tá? Mas o custo diário pode variar um pouquinho e é sempre muito importante você avaliar, fazer essa avaliação se está correto ali a meta orçamentária diária com o que foi proposto dentro da conta, beleza? Vamos continuar aqui agora. Fora essa observação, existem outros dados que são importantes para você avaliar dentro da sua campanha. E vamos começar pelos mais simples, termos de pesquisa. Os termos de pesquisa são os termos pelos quais geraram uma quantidade X de pessoas vendo o seu anúncio. Tá? Então, sempre que alguém coloca, utilizando aqui, reaproveitando o exemplo do advogado trabalhista em Curitiba, sempre que alguém coloca advogado trabalhista em Curitiba e se depara com a sua campanha, o seu anúncio foi impresso uma vez. Então, cada impressão que você tem é relativo a um termo de pesquisa que fizeram. A mesma pessoa pode pesquisar o mesmo termo 5, 10, 50, 100 vezes e isso fazer com que a ferramenta mostre a sua campanha para essa pessoa muito mais de uma vez, tá? Então, os termos de pesquisas é uma coisa que você precisa se preocupar para que você anule os não condizentes, tá? Então, termos não condizentes, você sempre tem que estar anulando. O que são os termos não condizentes? São aqueles termos que não vão gerar venda direta para você. Eu vou dar um exemplo de termos não condizentes. Nós fazemos anúncios para uma empresa de reforma residencial em Curitiba. Foi um exemplo prático do que aconteceu recentemente. E o cliente até me ligou perguntando se alguém colocasse drywall no Google, a campanha dele apareceria para essa pessoa, sim ou não? Foi a pergunta dele. Eu falei que não apareceria porque ele executa o serviço de colocação de drywall e ele não vende drywall. Quando alguém está pesquisando por drywall e a sua campanha de reforma residencial aparece no Google, está tudo errado. Porque você está mostrando a sua campanha para uma pessoa que está interessada, muito provavelmente, em saber sobre drywall, entender um pouco mais, pesquisar preço, talvez tudo, menos contratar uma empresa de reforma que coloca drywall. Como que eu vou vender para essa pessoa que quer colocar drywall através de uma campanha rede de pesquisa? Aí você pode colocar termos que são condizentes. Exemplo, colocação de drywall em Taranã. E aí você coloca a sua cidade. Tá? É muito importante lembrar também que os termos de pesquisa não sejam muito longos. Tá? Porque se você coloca termos muito longos, você gera muita confusão dentro da ferramenta. Então, o que eu recomendo? Termos de pesquisa, utilize 2 a 3 palavras no máximo, tá? Cuidado aí para não se exceder e colocar termos muito grandes, frases de chamariz muito grandes e eventualmente não trazer uma demanda qualificada. Voltando aqui na questão dos termos não condizentes, então você vai clicar lá na partezinha dos termos de pesquisa e você vai fazer um filtro de todas as pesquisas dentro da sua campanha que foram mostradas no seu anúncio. E você vai excluir todos, absolutamente todos os termos que não são pertinentes ao seu interesse. Então, tudo que estiver afastado do seu interesse de venda, exclua, tá? Outros termos você deve excluir de imediato e com correspondência de palavra aberta, que são termos que provavelmente não vão gerar venda, principalmente quando você vende produto físico, que é grátis, curso. Esses são termos que você precisa excluir de imediato.
Exclua também os termos de pesquisa com os nomes dos seus concorrentes, porque isso pode te dar um problema muito grande dentro da ferramenta. Então evite fazer anúncios com os termos dos seus concorrentes, evite receber cliques com os termos dos seus concorrentes, porque isso não vai funcionar muito bem para a tua campanha, tá? E ainda pode te dar um problema muito grande, beleza? Então, termos de pesquisa, galera, é basicamente isso daqui que você precisa saber. Eu quase sempre começo as minhas otimizações anulando os termos de pesquisa, tá? Então, sempre que você for fazer as suas otimizações, recomendo muito que você comece pelos termos de pesquisa, tá? Agora, em palavras-chave, você vai nos seus termos, nas suas palavras-chave, e você pode otimizar as suas palavras-chave. Como que você vai otimizar as suas palavras-chave? Primeiramente, eu recomendo fortemente que você não trabalhe com mais de 5 palavras. Principalmente quando você tem um orçamento pequeno, tá? Então, se você está anunciando um negócio local, um negócio físico, coloque no máximo 5 termos. Eu tenho reduzido bastante. Hoje, na maioria das minhas campanhas, eu trabalho com 3. Eu tenho campanha que eu trabalho com um termo só e tem funcionado super bem. Então, assim, no máximo 5. Luiz, eu tenho R$100 por dia. Não importa, no máximo 5, tá? Quando você coloca mais termos do que 5, geralmente a ferramenta cria uma confusão muito grande dentro do teu nicho e acaba atraindo pessoas desqualificadas. Então, dentro das palavras-chave, abra sua campanha, se você não fez isso ainda, abra sua campanha, vá nas palavras-chave e verifique se você tem 5 ou mais. Se você tiver mais do que 5, eu recomendo que você pause algumas, tá? Agora, para você otimizar as suas palavras-chave, primeira coisa que você vai verificar: cliques. Quais são as palavras-chave que mais geram cliques? Por quê? Antes de converter, a tua campanha vai gerar cliques. Ela não gera conversão antes do clique. Então, você precisa avaliar quais palavras estão. Então, galera, vamos dar continuidade aqui. Eu tinha parado em cliques. Aconteceu um probleminha técnico aqui na câmera. Infelizmente, eu tive avançado um pouquinho, mais 2, 3 minutos. Mas não tem problema, eu vou recapitular. Tive que apagar o quadro aqui para a gente continuar. Mas o que importa é o aprendizado. Vamos lá. Se falando em cliques, espero que tenham anotado aqui essa parte. Qual que é o próximo pilar de otimização que você tem que avaliar e por que você começa pelo cliques? Como eu mencionei, não existe conversão antes do clique. O clique é o primeiro, a tua primeira métrica a ser avaliada. É claro que existem as métricas primárias, que é a conversão em si, é a métrica que eu mais devo me preocupar, mas na hora de otimizar a sua campanha você precisa inverter um pouco a lógica. Então, quando você for avaliar as suas campanhas, avalie sim o clique, se está tendo volume de clique. Calma que você já vai entender onde tudo isso se conecta, tá? Porque a segunda avaliação que você tem que fazer é de conversão. Não importa se tua conversão é um cadastro, não importa se tua conversão é apenas uma mensagem, não importa se tua conversão é apenas uma visualização de vídeo, tá? Conversão vem em segundo lugar dentro da avaliação das métricas. Por quê? Como eu mencionei, a primeira ação de um comprador vai ser o clique, tá? Então você vai pegar todas as palavras-chave que possuem maior volume de cliques e você vai avaliar elas em primeiro, para sentir se essas palavras-chave estão gerando conversão. Se elas não estão gerando conversão, mas estão dando um grande volume de cliques, você concorda comigo que não faz sentido manter essa palavra-chave ativa? Porque ela está te gerando muito gasto, o Google está te cobrando a cada clique, mas você não está conseguindo converter efetivamente. Então é sim o momento de você repensar na utilidade dessa palavra-chave, desse termo de pesquisa, tá? Então você começar com 5 palavras-chave não necessariamente significa que você sempre vai utilizar aqueles mesmos 5 termos. Como eu mencionei, eu tenho campanhas que eu uso apenas um termo de pesquisa, eu tenho campanhas que eu trabalho com 3, outras campanhas com muito mais orçamento que eu trabalho até com 5, mas porque é condizente, só não passe de 5, minha recomendação. Você pode até teimar, fazer o teste por conta, mas minha recomendação é que você não passe de 5. Cuidado com a rebeldia, porque a rebeldia às vezes custa caro, tá? Agora, o que você tem que fazer? Você vai avaliar o valor.
da conversão. O valor importa muito. Importa muito porque você vai ouvir muitas pessoas falando o seguinte: ah, se está convertendo, não interessa. Se não interessa o custo. Se eu estou vendendo, não interessa quanto está o custo. Interessa sim, porque às vezes o valor é tão alto que quando você vende, não paga o custo da campanha. Então, cuidado com o valor da conversão. Observe se ele é um valor compatível, se esses valores de conversão estão conseguindo te trazer leads a um custo satisfatório, a ponto de você conseguir lucrar. Se você vende serviços de alto custo, como o nosso, por exemplo, que é assessoria em marketing, é de recorrência e já é um serviço de alto custo na própria mensalidade, o valor da conversão é sempre aceitável que ele venha um pouquinho mais alto. Mas dependendo do que você vende, o valor da conversão tem que ser bem mais baixo, senão perde o sentido a tua campanha, tá? Se o valor da conversão está muito alto, você precisa repensar novamente na palavra-chave, tá? Então tudo está conectado para você decidir no final das contas se você mantém ou se você extrai aquela palavra-chave, tá? Então isso daqui, galera, é simplesmente para você entender se aquela sua palavra-chave está fazendo sentido dentro da tua campanha ou se ela não está fazendo sentido. Eu sempre avalio esse tripé: cliques, conversões e valor da conversão, beleza? Agora, nós vamos para uma parte um pouquinho mais complexa, que é a parte de otimização por lances. Vamos apagar tudo aqui. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Anotou tudo aí, Daniela? Anotei. Eu seria um péssimo professor de ensino médio, acho que eu apagar o quadro o tempo inteiro. Deixar ninguém anotar nada. Vamos lá. Agora, galera, o que vocês têm que pensar? Otimização por lance, tá? A otimização por lance, galera, ela é sempre ajustável de acordo com o teu resultado. Então, se você não está tendo resultado, você não vai dar mais lances. Luiz, o que é o lance? O que você quer dizer com isso? Tá? Vamos lá, vamos dar um passo para trás. O Google, ele trabalha como se fosse um leilão. Então, quem está pagando mais por aquele lead, por aquele clique, acaba tendo melhores resultados. Nem sempre se trata só de dinheiro. Muitas vezes, com menos orçamento, você consegue ter um volume de conversão mais considerável que o teu concorrente, se você tiver uma campanha muito bem posicionada. Mas se você tem uma campanha muito bem posicionada e bastante orçamento, certamente você vai sim ter muito mais resultado do que os seus concorrentes. Por quê? Porque a ferramenta trabalha por lance. Então, quanto mais eu pago por um lance, seja dentro de um horário, quais são os tipos de lance que eu posso ter? Horário, dia, eu posso ter por palavra-chave, eu posso ter por dispositivo, eu posso ter até a otimização de lance por campanha. Consigo aumentar o lance dentro da minha campanha, tá? Então, esses são algumas das otimizações de lance que eu sempre faço dentro da minha campanha. Qual é o que eu mais faço, de verdade, em negócios locais? Aumento de lance em palavras-chave, tá? E também faço o aumento de lance dentro da própria campanha, tá? Por que isso, galera? Sempre antes de aumentar o lance, você precisa verificar dentro do leilão como que está a competição. Então verifica, clica na sua campanha, né? Que está a tua campanha. Vou desenhar a campanha aqui, ó. Tua campanha está aqui. Você vai clicar no checkzinho aqui do lado, né? Vai aparecer uma abinha aqui, escrito editar, tá? Aí você clica lá em informações do leilão, aqui no cantinho, que vai estar mais ou menos no meio da caixinha,
informações do leilão e ele vai abrir todo mundo que está disputando o leilão daquele lead com você, tá? E aí você consegue ter uma noção da tua posição, ele já aparece ali em que posição mais ou menos você está dentro daquele leilão. Feito isso, você já está mais apto para fazer aumentos na tua campanha. Se você está vendo que você está muito para baixo no leilão, você está entre os últimos, talvez você não precise nem otimizar o lance, talvez você precise melhorar a qualidade da tua campanha. Aí você volta lá no teu CTR para ver se está fazendo sentido o teu CTR, se o teu CTR está muito baixo. Se o teu CTR está acima de 8%, como eu mencionei, talvez o problema seja só no teu lance, talvez você está dando lance muito baixo e você está ficando sempre por último. Qual que é o problema de ficar por último? O problema não é ficar por último, o problema é que o Google acaba concedendo os melhores leads para quem está nas primeiras posições. Então quem está dando mais lance e os melhores lances na maior parte do tempo acaba ficando nas primeiras posições. Tá? Mesmo com pouco orçamento, mesmo que te falte orçamento em alguns momentos do dia, você pode permanecer entre as primeiras posições boa parte do tempo, captando boa parte desse recurso, boa parte desses leads. Tá? Como que o Google sabe se esse lead é um bom lead ou não é um bom lead? O Google tem uma capacidade de previsibilidade muito grande. Então, quando você está fazendo uma pesquisa, o Google já consegue entender se você está apto para comprar, se você não está, e aí que ele toma isso como decisão, se vai mostrar a campanha do fulano ou se vai mostrar a campanha do ciclano. E aí que o teu anúncio ou aparece ou não aparece. E tudo isso depende desse conjunto estar alinhado para a tua campanha aparecer bem. Aí entra na questão de lances mais uma vez, que a gente está conversando agora. Como que eu vou saber quanto que eu dou de lance? O lance é sempre um teste. Não tem como você saber visualmente de primeira quanto você vai dar de lance. O que eu recomendo? Eu recomendo lances de 2 até 40%. Tá? Então a tua campanha vai ficar mais cara no clique de 2 a 40%. Automaticamente, teu volume de conversões, se você não aumentar o teu orçamento, tende a cair. Mas não importa se teu volume de conversões cai se você tem em tuas mãos os leads mais qualificados. Entende? Então a proporção nem sempre é volume versus quantidade. Às vezes você tem muito volume de cliques, às vezes você tem não é quantidade, é qualidade, escrevi errado. Qualidade. Às vezes você tem muito volume de pessoas chegando até você. Então aqui, ó, às vezes você tem muito volume de pessoas chegando até você, mas você não tem qualidade. Então o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu lance, para dizer para a ferramenta, eu quero qualidade, eu não quero volume, tá? Então você está deixando um recado muito bem claro para a ferramenta quando você aumenta o seu lance. Mas lembre-se, por que você avaliou os termos de pesquisa primeiro e as palavras-chave primeiro? Porque não faz sentido, abençoado, você aumentar o teu lance numa campanha ruim. Se a tua campanha está um lixo, você vai aumentar lance do quê? Você só vai gastar mais. Você está dizendo para a ferramenta, eu sou burro, eu não aprendi com o Luiz como é que eu otimizo uma campanha e eu quero pagar mais caro para ter mais qualidade. Aí a ferramenta vai falar para você, olha, eu vou aumentar, tá bom? Você quer me pagar mais, tudo bem, mas qualidade eu não posso te garantir, porque a tua campanha está com volume, ela está com uma qualidade muito baixa. Teu CTR está abaixo de 8%, suas palavras não são condizentes, você não otimizou os termos de pesquisa, aí fica difícil te ajudar, né, meu amigo? Então vamos lá, dando continuidade. Pressupondo que a tua campanha esteja tudo certa, está tudo ok lá dentro, o que tu vai fazer? Você pode aumentar o lance dentro da tua campanha, então você pode clicar novamente na tua campanha, aí você clica em editar, ajustar lances na sequência, e aí sim você vai dar um lance maior. Ou para CPC de primeira página, que eu gosto muito e tem dado muito resultado. Não caia nessa de estar na página na parte superior, porque você paga muito mais caro no lead e não vem um lead muitas vezes muito mais qualificado, você só está pagando mais caro e não necessariamente vai te dar mais resultado.
Porque só o fato de você aparecer entre os primeiros, se o seu anúncio é de qualidade, é o suficiente para que as pessoas cliquem em você. Você não precisa necessariamente estar em primeiro, tá? Se você estiver entre os 4 ali, se o anúncio for de qualidade, pode ter certeza que você vai vender muito mais que seus concorrentes, tá? Então, otimize para CPC de primeira página. Ou então você pode fazer uma otimização manual de 2 a 40% de lances. O que eu recomendo? Não seja afoito. Cuidado, não seja afoito. Quando você aumenta o teu lance de uma só vez para 40%, aí você vai ter um problema muito grande, tá? Porque a tua campanha pode começar a gastar muito além e você não ter efetivamente nenhum tipo de resultado. Aumenta de pouquinho. Coloca CPC de primeira página, ou coloca 2%, depois coloca 3%, 5%, 8% e vai subindo progressivamente, tá? Já os termos, as palavras-chave, eu costumo subir em percentual, tá? Então eu faço ajuste de lance em percentual. Eu faço microtestes, tá? Então eu subo 2%, 3%, 4% dentro das palavras-chave que tem a maior quantidade de cliques e a maior quantidade de conversões. Se ela está me rendendo, se ela está me trazendo dinheiro, eu estou disposto a pagar um pouco mais para ela para que o Google me mostre os melhores clientes. Vai reduzir o volume? Vai reduzir, tá? Mas a qualidade tende a aumentar. Aí o que você pode fazer para lidar com essa questão volume versus qualidade? Aumenta um pouquinho o teu orçamento, tá? Sobe ali R$10 por dia, R$20 por dia, para você ter melhores ajustes dentro da sua campanha. Cuidado com esse negócio de só aumentar o lance e não aumentar o orçamento, porque você acaba se quebrando, tá? Agora só um comentário aqui sobre ajuste de lance em horário, dia e dispositivo. Eu quase não mexo nisso em campanhas de negócio local, tá? Então, em empresas locais, geralmente eu não faço ajustes de lance em horários, dias e dispositivo, porque dispositivo quase sempre o volume automático de pesquisas e conversões vem acima dos 80% de mobile, vem de celular. Dia vai variar muito conforme o teu negócio. Se você tem uma campanha que está rodando há 1, 2 anos e você está observando que na segunda-feira e na terça-feira ela dá muito mais resultado, aí faz sentido sim você otimizar os lances para ter melhores resultados na segunda e na terça. Mas você tem que ter muita certeza antes de fazer isso. Por isso que você precisa ter uma campanha ativa, com consistência por 1 ou 2 anos para ter certeza, para só depois mexer. Qual que é o problema? Isso aqui pode mudar com o passar do tempo. Às vezes você tem, nesses 2 anos, resultados melhores na segunda e na terça, e depois os teus melhores resultados podem começar a acontecer na quinta e na sexta. As sazonalidades influenciam, os períodos do ano influenciam, enfim, uma série de fatores, até políticos, podem influenciar nisso daqui. Então, cuidado com a otimização por dia. Eu costumo não fazer, mas se você quiser fazer, o risco é seu. Vamos lá. Horário, às vezes acaba pegando um pouquinho, tá? E aí você pode ir ajustando sempre ali os horários. Horários, eu recomendo que a cada 3 ou 6 meses você dê uma olhada se você está tendo melhores resultados em horários específicos, principalmente quando a tua campanha é uma campanha de 24 horas. Você pode ver se está tendo mais volume de conversão de dia, de tarde, de noite, e aí você consegue equilibrar o teu orçamento para aqueles horários que mais convertem, tá? Agora, uma única sugestão que eu vou trazer, um bônus até, na questão do horário. Quando você for montar a tua campanha, vamos dar um exemplo, uma campanha de 24 horas, né, que fica ativa ali de segunda a segunda, da meia-noite à meia-noite, né? Ela está ativa 24/7. Eu costumo deixar os horários assim, ó, segunda-feira, terça-feira, para você ter uma leitura mais compreensível dos horários que melhor convertem. Vamos apagar aqui, eu já fiz uma gambiarra. Sempre que você estiver fazendo sua campanha, coloca assim, ó, segunda-feira, da meia-noite ao meio-dia, que é o primeiro ciclo de avaliação, tá? E do meio-dia à meia-noite. Perceba que aqui eu tenho acesso a 2 períodos do dia completamente diferentes e eu consigo ver dentro da minha campanha se o melhor
se o melhor resultado está vindo da meia-noite ao meio-dia, se o melhor resultado está vindo do meio-dia à meia-noite. Isso no caso de campanhas ativas 24 horas. E aí você repete o ciclo de segunda a segunda dentro da sua estrutura, beleza? E agora, vamos finalizar aqui. Eu passei para vocês as otimizações mais importantes que você pode realizar dentro da sua campanha, tá? É claro que existem muitas outras, mas para negócios locais, essas são disparado as otimizações mais importantes, tá? Antes de finalizar, eu quero fazer duas últimas observações. Localização e histórico de alterações. Primeiro de tudo, quando você está anunciando negócios locais, a localização vai influenciar muito, porque às vezes o teu negócio fica localizado na região central e as pessoas que estão distantes da região central tendem a não comprar de você, às vezes perde o sentido. Então você precisa entender dentro da sua campanha qual é a região que mais converte. Então quando eu estou fazendo meus anúncios, eu costumo pecar pelo excesso e posicionar a minha campanha por bairros. Sim, eu posiciono por bairros. Dá um trabalho, com perdão da palavra, mas ela costuma ter melhores resultados em nível de otimização. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Vou mencionar alguns bairros aqui de Curitiba. Vamos supor que eu entendo que o meu cliente vende para um público de classe de renda mais alta, digamos assim, tá? Então, aqui em Curitiba existem vários bairros nobres, mas eu vou pegar só 3 principais para a gente poder avaliar, porque senão a gente vai passar o dia inteiro falando sobre bairros aqui. Vamos pegar o Batel, vamos pegar o Ecoville e vamos pegar o Mercedes. Esses são os 3 bairros nobres aqui de Curitiba, um deles, ou 3 deles, tá? Então eu posiciono a minha campanha dentro dessas regiões específicas, com o mesmo orçamento, dentro da mesma campanha, tá? Eu consigo, dentro da minha localização, otimizar para entender de quais desses bairros estão vindo a maior quantidade de cliques e, consequentemente, a maior quantidade de conversões. Por quê, galera? O que acontece? Muitas vezes, o maior volume está vindo daqui. Ou então, o maior volume vem daqui. Ou então o maior volume vem daqui e daqui. Ou no pior cenário, não vem de nenhum desses. Vem de outro. Vem desse daqui. Então, isso daqui é uma otimização muito importante, porque ele vai te dar com clareza de onde está vindo a maior quantidade de conversões. Isso daqui poucas pessoas vão te ensinar aí de graça no YouTube. Eu faço e dá muito certo, tá? Então, posicione a tua campanha, seja prolixo nesse sentido aqui, que isso aqui vai fazer muito sentido para você que anuncia no local, tá? Campanhas locais. Agora, histórico de alterações, para a gente finalizar nossa aula. Tá entendendo tudo aí, Daniele? Sim. Histórico de alterações. Luiz, eu acho que eu fiz uma cagada na minha campanha, mas eu já mexi em tanta coisa que eu nem lembro o quê. Do lado direito, imagine que isso daqui é o nosso famoso Google Ads, né? Aqui do lado direito, você vai ter lá todas as seções do Google. E aqui embaixo, bem embaixo, vai ter a nossa seção de histórico de alterações. Você pode clicar aqui no histórico de alterações e você consegue ver no teu log 100% de todas as alterações realizadas dentro da tua campanha, tá? Se você mexeu na localização, se você mexeu
nas suas palavras-chave, se você deu mais lances, se você deu menos lances, se você excluiu um anúncio, se você adicionou um anúncio, tá? Então aqui você consegue ver o teu histórico. Por que eu estou falando isso? Porque é difícil você acertar em 100% das suas otimizações. Então quando você acredita que você errou em alguma coisa, eu acho válido você avaliar o seu histórico de otimizações. Ele serve para outra coisa também, para você que é gestor de tráfego e o teu cliente tem acesso à tua conta ou outras pessoas têm acesso à conta, ele mostra quem foi a pessoa que fez essa alteração, porque ele vai mostrar o nome, vai mostrar o e-mail desse admin e vai entregar quem é que fez essa alteração, tá? Então isso é até uma forma de você se proteger caso alguém mexa na tua conta sem a sua autorização, tá? Então tudo isso que eu falei fica completamente resguardado dentro da plataforma, beleza? Galera, nossa aula de Google era basicamente isso. É claro que nós temos muitos cenários de otimização dentro do Google. Essa foi uma aula direcionada muito mais para negócios locais. Então, se você tem negócio local, quer otimizar a tua campanha dentro do Google para ter melhores resultados, sem dúvida alguma, desse formato aqui, os teus melhores resultados vão acontecer se você avaliar dentro dessa sequência, beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like e já se inscreve aqui no meu canal. Valeu e até a próxima!